Bom, boa tarde, pessoal, mais uma vez. Para quem está chegando aí não me ouviu antes. Meu nome é Matheus Reis, eu sou especialista em aplicações CAD na SKA. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ActiveBoom. Tá? A ActiveBoom, ela é uma feature aí do Altium que já está presente há alguns anos. Tá? Acho que desde a versão 14 ou 13, se eu não me engano. Tá? A grande diferença é que a Altium adquiriu aí a Octopart ano passado e a Siva e conseguiu aí fazer com que o ActiveBoom se tornasse uma ferramenta muito mais poderosa do que era antes. Tá? Então antes nós tínhamos aí plugins que faziam aí a conexão com o banco de dados direto de suppliers. Tá? Então quando nós acessávamos lá a parte de reports dentro do Altium para gerar a lista de materiais, era possível ter aí uma lista com os preços, certo? A gente conseguia definir parâmetros para suppliers, parâmetros de fabricantes, e a gente tinha aí era a forma como se era gerada a lista de materiais. Tá? Com a aquisição aí da Siva e da Octopart, hoje se vocês procurarem por plugins, vocês não vão encontrar plugins de suppliers específicos, o que vocês vão encontrar é um plugin único, tá? Que é responsável aí pela conexão aí aos bancos de dados da Siva e da Octopart. Tá? E é o que dá aí todas essas novas funcionalidades ao ActiveBoom. Tá? Então vamos lá. A gente vai abrir para perguntas ao final, tá? E eu peço que vocês usem a seção de Q&A, tá? QA aí do webinar para a gente conseguir organizar isso. Se as perguntas forem feitas pelo chat, fica um pouco mais difícil aí para a gente ver isso ao final. Tá? Qualquer dúvida que for aparecendo, vocês podem ir colocando lá na seção de Q&A, tá? Perguntas e respostas ali, questions and answers, que a gente vai endereçar elas aí ao final da apresentação. Vamos à agenda, então. A gente vai falar um pouco sobre o desafio, né? Qual que é o desafio hoje para se escolher e definir suppliers. Em seguida, eu vou mostrar o que é ActiveBoom, como a gente acessa, como se cria um documento de ActiveBoom, certo? A gente vai fazer uma breve demonstração aí das principais features, né, das principais características aí da ActiveBoom. Vou falar brevemente sobre a SKA, a gente costuma sempre falar um pouco da SKA aí para os novos attendees, aí, novos participantes que não conhecem a SKA, não são clientes, enfim. E ao final, então, a gente vai responder aí as perguntas que forem aparecendo, que vocês tiverem, qualquer pergunta que vocês tiverem. Então, mais uma vez, perguntem lá via Q&A. Certo? A gente tem o Leonardo aí, da SK também vai interagir aí no chat. E vamos lá. Hoje, pessoal, qual que é um dos grandes desafios aí para escolhermos partes, né, e suppliers, né? Porque, embora no mundo ideal a gente não deveria ter nenhuma limitação, aí se fosse tudo perfeito, definiríamos um componente correto, componente ideal, e usaríamos esses componentes aí ideais nos nossos projetos, que não acontece, né? Muitas vezes o componente ideal ou mais que se enquadraria melhor aí nas características do projeto é um componente que é 2, 3 vezes mais caro do que um componente que faz 99% a mesma coisa, né? Então, a gente já existe essa possibilidade de escolher a melhor parte, tá? Ou o componente mais que vai atender da mesma forma as características do projeto, mas vai ser muito mais barato. Tá? Então a questão compras é uma questão importante no projeto. Muitas vezes o componente ideal ele já não é mais fabricado, está fora
não é mais produzido, né? Ou vai ser descontinuado, né? Ou ainda não existe em estoque, certo? Não existe na quantidade necessária aí para se comprar esse componente. Tá? Então esse tipo de coisa é muito comum, né? Problemas de compras aí, então, problemas de lista de materiais são problemas que as empresas e os designers, enfim, encontram todos os dias aí para a confecção dos seus projetos. Tá? Vamos dar uma olhada lá na aplicação, então. Eu tenho aqui um projeto aí chamado adaptador USB serial, tá? Botei aí no modo 3D. Esse projeto, ele tem variações de montagem, tá? Então eu tenho aqui uma variação sem os LEDs e sem esses resistores, tá? Eu tenho essa variação configurada aqui dentro do Altium. Vejam que quando eu clico aqui na esquerda, lá no meu painel Projects, eu habilito e desabilito a variação correta, tá? Então o projeto aí serão 2 produtos, tá? Para quem não sabe como fazer isso no Altium, pode mandar aí no chat, a gente pode pensar em fazer aí de repente um webinar sobre variations, certo? Eu tenho aqui o meu esquemático, tá? Um projeto simples aí, então. E todas as minhas partes, elas têm, vou clicar aqui no meu C1, vejam aqui no painel Properties na direita, eu tenho 3 parâmetros aqui. Tem um parâmetro aí sobre qual vai ser o fabricante, né, o manufacturer dessa parte que eu escolhi. Né? Tenho o part number dessa parte. E ainda tem aqui um código que é o meu código interno aqui. Tá? O código interno lá da minha empresa. Certo? Eu tenho esses parâmetros em todas as minhas partes. Ó. Tenho lá o meu C11 de 100 nano. Tá lá, o manufacturer part number. Tá? Por que que isso é importante? Tá? Hoje, o ActiveBoom ele vai buscar opções de suppliers, de fornecedores, baseado nesses parâmetros. Tá? Então ele vai pegar lá o manufacturer, vai descobrir quem fabrica e vai descobrir quem fornece, quais os preços, quais o estoque. Ele vai buscar essas informações a partir desse parâmetro de manufacturer que eu tenho aqui. Tá? Eu poderia ter aqui ainda parâmetros de suppliers. Né? Poderia definir aqui já qual o supplier que eu vou, qual o fornecedor que eu vou escolher aí para essa parte. Tá? Dentro do Altium, o que me possibilita aí, de uma forma fácil também, buscar esse tipo de informação? Tá? Vou pegar aqui esse próprio LM 1117, vou clicar aqui com o botão direito, eu tenho uma opção aqui, ó, Supplier Links. Tá? Ele está aqui sem nenhum supplier link, vou adicionar um supplier link. Tá? Então ele vai fazer uma busca aí nos bancos de dados, procurando aí quais os possíveis suppliers. Então ele encontrou aqui o fabricante, ó, encontrou aí a Texas, encontrou a National Semiconductors, foi esses dois aí. Tá? E aqui eu poderia escolher o meu supplier, ó. Poderia escolher aí uma DigiKey da vida, tá? Poderia escolher Mouser, enfim, todos os suppliers, alguns já tem informação aqui de preço, aqui embaixo eu consigo visualizar aqui informações de estoque, ó, tá? Consigo visualizar uma série de parâmetros aí, e eu poderia vir aqui e adicionar um supplier à minha parte. Tá? Isso é uma forma de fazer isso. A outra forma de fazer isso é através de um painel chamado Part Search. Tá? Então está aqui o Part Search, abriu. Vou puxar ele aqui, vou botar ele no modo flutuante. A gente vai fazer a mesma busca, tá? Mesma busca lá por um LM 1117. Tá? Então ele vai buscar nos mesmos bancos de dados. O que eu vou conseguir fazer aqui de diferente?
tá? Se eu clicar aqui, Add Suppliers, Link to Part, tá? Eu vou conseguir jogar essas informações de supplier dentro da minha parte também. E aqui embaixo, se eu quiser jogar só uma informação, sei lá, quero jogar só uma informação de case, né, de package, é um SOT 223. Tá? Posso clicar com o botão direito e adicionar o parâmetro à parte. Vou lá e vou escolher essa parte aqui, ó, o 1. Tá lá, ó, case package. Tá? E obviamente que vocês podem lá escolher, ó, Manufacturer Texas, Manufacturer Part Number, tá aqui. Tá? A gente também pode jogar isso aí lá dentro dos parâmetros da minha parte. Tá? Não vou fazer porque a gente já tem lá, tá lá, Texas e National Semiconductor. Tá? Então isso é uma forma de encontrar essas informações. Vocês conseguem abrir esse painel Part Search direto da biblioteca também, então se vocês estiverem criando um componente, vocês podem usar do painel Part Search aí para adicionar esses parâmetros todos. Tá? Vou fechar aqui o painel Part Search, vou deixar ali o case mesmo, não tem problema nenhum. E vou dar uma olhada lá na minha ActiveBoom. Aqui eu já tenho uma ActiveBoom adicionada ao meu projeto. Ó. Tá aqui, ó, BoomDoc. Tá? Se eu não tivesse, tá? Então, se eu tentar adicionar, clicar com o botão direito lá em cima do projeto e fazer um Add New to Project, eu não consigo, ó, eu não tenho nenhuma ActiveBoom listada. Tá? Então, eu consigo ter apenas uma ActiveBoom por projeto. Tá? Se eu tivesse um novo projeto, por exemplo, vou só criar um projeto aqui vazio mesmo, Add New to Project, eu teria lá a opção ActiveBoom Document. Tá? Então, é aqui que vocês vão encontrar lá a ActiveBoom para adicionar o projeto. Eu vou fechar aqui esse projeto aí em branco que eu abri. E vamos dar uma olhada, então, lá na minha ActiveBoom. Tá? Vou clicar aqui, o documento já está aberto. E eu tenho essa área de trabalho aqui, esse ambiente de trabalho. Tá? Vejam que eu tenho aqui, então, a minha lista de materiais. E na direita, tá? No próprio painel Properties, eu tenho uma série de propriedades aí da minha lista de material. Tá? Vejam que, primeira coisa, tá? Lá em cima, a gente tem tipos diferentes de visualização aí dessa lista de materiais. Tá? Então, eu tenho uma vista flat. O que é a vista flat? A gente tem aí uma linha por componente. Tá? Mesmo que seja o mesmo componente, eles vão estar listados aí, os 26 componentes do meu projeto estão listados aí, linha a linha. Tá? Tenho essa vista chamada, tipo de visualização chamada base, tá? Onde eu tenho eles agrupados aí, então, tá? Os mesmos componentes aí que tem o mesmo, que são iguais, estão agrupados. E tenho essa outra tipo de visualização aqui, Consolidated View, onde eu consigo visualizar aqui as minhas variações. Ó, então aqui eu tenho lá variação sem LEDs e a minha outra variação também. Tá, vou deixar aqui na Base View por enquanto. A gente tem aqui algumas outras opções também, tá? Ó, para agrupar, tá? Como vão ser agrupados esses componentes? Ah, então eu posso definir aqui que por nome, então componentes que tiver, claro, eu não vou ter componentes, dependendo do parâmetro que eu vou usar, tá? Não vai fazer sentido agrupar por ele. Mas aqui, por exemplo, ó, se eu agrupasse por nome, pegaria todos os de 100 nano. Tá? Mas ter o mesmo nome aqui nesse caso, não quer dizer que seja a mesma parte, né? Posso ter um 100 nano aí, que seja diferente, tá? Seja um encapsulamento diferente, ou até mesmo outro supply, enfim. Tá? Então a gente pode escolher aqui como vai ser organizado isso. Aqui nessa outra opção eu tenho como adicionar, por exemplo, eu tenho algo que não está no meu projeto. Poderia ser um parafuso, poderia ser a própria placa. Né? Qual o preço disso? Tá? Então você poderia adicionar lá um custom item, por exemplo. Tá? Poderia chamar ele lá de PCB. Descrição vai ser a própria PCB aí.
Não tem designator, quantidade vai ser 1, tá? Então aqui eu poderia adicionar aí, adicionar componentes extras, né? Ou customizados aí como está descrito ali. Tá, vou deletar esse item aqui só para não esculhambar aí a demonstração. O que mais? Tá? Aqui eu consigo alterar o tipo de visualização que eu vou ter das linhas, né? Então eu posso ter lá, a linha vai ser numerada, começar em 10. Vou começar em 10. Ou e vai incrementar aí de 10 em 10. Ok. Vou atualizar. Tá? Então tá ali 10, 20, 30. Tá? Poderia deixar aqui para começar em 10 e ó, renumber all. Tá lá, 10, 11, 12. Tá? Então algumas coisas que permitem um certo controle aí dentro da lista de materiais. Vou fazer um renumber aqui de novo. Tá lá. Tá? Então toda vez que a gente editar aqui, para a mudança se tornar efetiva, a gente tem que clicar aqui no Set Line Numbers. Tá? Vocês estão vendo aqui que a gente tem, então, para cada tipo de componente, tá? Para cada fabricante que eu defini lá com o meu Manufacture Part Number, eu tenho uma série de opções aqui embaixo. Tá? Uma série de opções de suppliers. O que é feito no modo default, tá? A gente vai ter, então, listado aqui o mais barato, tá? Ou os critérios aqui de organização para definir qual vai ser o meu supplier de escolha, tá? É disponibilidade, né? Então, estoque, preço, tá? E algumas opções, claro, de deixa eu passar aqui para o lado, as opções de suppliers permitidos, né? Que estão lá nas configurações, a gente já vai ver em seguida onde. Tá? Então eu posso definir aí uma ordem, tá? Isso no modo default. Eu posso definir uma ordem, ó, meu supplier predileto é a Mouser, ou meu supplier predileto é a DigiKey. Tá? Ou aqui, eu não quero escolher esse, tá me sugerindo esse, mas eu quero que esse cara aqui seja a escolha. Tá? Então eu vou escolher comprar desse cara. O que é o problema aqui? O estoque, tem 2 em estoque lá. Tá? No momento que eu troquei aqui essa escolha, ó, vejam que lá em cima, tá? Eu tenho aqui algumas, como se fosse um DRC, tá? Uma checagem aí. Qual que é o erro que está me dizendo aqui, ó? A parte não existe em estoque, não tem estoque suficiente. Tá? Então vamos alterar lá para Mouser de novo, ó. Tá lá, tá ok. Então isso é outra coisa que a gente possibilita aí o nosso arquivo bom. Nós temos como configurar algumas violações, tá? E aqui a gente vai ter aí a gente vai ter como visualizar aí se está acontecendo alguma das violações que foram configuradas. Tá? Onde que a gente configura tudo isso, tá? Tudo isso que eu estou falando. Aqui no painel Properties. Tá? Então lá em cima a gente tem uma opção aí de configurações gerais, onde eu posso escolher, por exemplo, aqui a moeda que eu vou trabalhar. Tá? Posso escolher a quantidade lá, né? Production Quantity, quantas placas eu vou produzir. Tá? Em seguida eu já vou voltar para isso aqui para mostrar uma outra característica. Aqui em Supply Chain eu consigo visualizar quantas soluções por item eu vou ter. Tá? Ou seja, se eu tiver na minha lista aqui 2, por exemplo, ou aqui embaixo 3, tá? O que é a solução? É o fabricante. Tá? O fabricante. Quantos fabricantes diferentes eu vou ter listado aqui na minha lista de materiais? Né? Se a gente for ver aqui,
eu tenho lá um manufacturer, tá lá, o manufacturer 1, manufacturer part number 1 e supplier 1, tá? Então eu tenho aqui definido que eu tenho um fabricante e um fornecedor. Tá? Vejam que aqui eu tenho outras opções de fornecedores, então eu poderia ter configurado aqui, por exemplo, para lhe mostrar duas opções de suppliers por item, tá? Então é isso que vai fazer. Lá na minha lista de materiais agora, eu vou ter lá, ó, supplier 2, supplier part number 2, tá? Um preço total aí para esse supplier 2 também. Tá? Vou deixar aqui em um mesmo. Tá? Fabricantes, eu não tenho, acho que nenhum item aí com mais de um fabricante definido, então não faz nem sentido alterar isso aqui. Tá? Ainda aqui dentro de supply chain, tá? A gente tem algumas configurações de suppliers favoritos. Tá? Então aqui eu consigo configurar aí quais serão os meus suppliers favoritos. Tá? Do jeito que está agora, eu tenho todos esses suppliers habilitados. Tá? Ou seja, o Altium vai buscar aí no banco de dados de todos esses suppliers. Tá? E não tenho aí nenhuma prioridade configurada. Ele vai pegar aí baseado nas características ali de estoque, de preço, e vai ranquear usando essas características. Tá? Mas eu posso vir aqui e usar prioridades. Né? Então aqui embaixo tem um checkbox e Use Supplier Priority. Tá? Vou habilitar isso aqui e vou alterar aqui as prioridades. Ó. Vou colocar lá DigiKey como 1. Então coloquei DigiKey como 1, coloquei Mouser como 2, vou dar um OK. Ó, vejam que aqui a minha lista de violações aqui já foi alterada. Né? Então aqui eu tenho algumas opções, ó, algumas opções de Target Price. Tá? Então eu tenho uma expectativa aí de preço, tá? que foi definida e não tá batendo. Tá? Não está batendo com a expectativa, está maior. Tá? Aqui eu poderia clicar, esse problema eu poderia resolver setando aí o preço, a meta como o próprio preço lá para limpar esse erro específico. Tá? Acho que são esses erros que estão acontecendo aqui. Target Price Missed. Onde que eu vejo esse Target Price? Tá? Eu vou ter uma coluna lá de Target Price que eu posso adicionar à minha lista de materiais e setar um por um. Aqui o Target Price, ele está habilitado já e ele está aqui, ó, Target Price. Tá, poderia desabilitar esse cara aqui, mas não alteraria aqui o erro. Tá, então eu tenho essa coluna Target Price, 175, por exemplo, para esse item, esse LED, e o preço real. O preço real. 0,175. O preço real está dando 1,20. Né? Aliás, está dando 1,40, né? O preço por unitário. Tá? Então está diferente ali. Tá? Então, por que isso aconteceu? Eu alterei lá as minhas opções de suppliers favoritos. Vou voltar aqui ao default, tá? E vou dar um OK. Ó, tá? Já ficou OK lá, tá dentro do target price, enfim. Tá? Então a gente pode configurar aí um target price ou não, certo? Tá? O que mais? Tá? Essa lista aqui de suppliers que está aparecendo, tá? A gente consegue configurar isso lá nas propriedades de partes, ó, lá em Data Management Parts Provider. Tá? Então, os suppliers que estão aparecendo, que estão habilitados lá, são esses que estão marcados como Enabled aqui. Tá? Então, aqui, por exemplo, deixa eu tentar habilitar todos, ver se vai ser possível. Não apply. Ok. Ó, vejam que lá, então, na minha lista agora eu tenho todos os suppliers da lista. Então aqui eu tenho 100 suppliers. Vou dar um OK e vou fazer um refresh aqui.
dei um refresh. Vejam que a lista aqui aumentou, então agora, ó, eu tenho muitos outros suppliers. Tá? Isso aqui tem um limite, ele vai mostrar só 20 aqui. Só. Vai mostrar só 20 opções aqui de supplier. Tá? Mas vejam que eu tenho aqui algumas flags aí que já apareceram com essa alteração também. Ó, solution data is outdated, tá? Tá desatualizado. Tá? Esse outro aqui, a mesma coisa. Tá? Então, os dados desse componente específico aí para esse supplier tá desatualizado aí, ó, faz 16 dias já. Tá? Então, foi atualizado 16 dias atrás. Tá? Provavelmente, se eu trocar aqui para esse supplier, eu não vou ter mais nenhum problema. Ó. Tá lá. Tá? Liberado. Tá? Certo? Vamos voltar lá nas configurações de partes providers e vou fazer o seguinte, vou setar para o default. Ó, ok. Vou setar para o default, vou dar um refresh. Se a gente for lá nas preferências, ó, esse aqui é a configuração default, vocês não precisam usar ela. Tá? Voltei aí para o default. Para a gente não ter não ter muitas opções aí. Né? Então eu dei um refresh, ele está buscando as informações lá no banco de dados da Octopart e quando aparecer ali liberar o botão de novo, ele vai ter atualizado. Vejam que a minha checagem aqui de violações está como um ponto de interrogação. Tá, o que mais? Aqui embaixo, ó, ainda em supply chain, manufacturer link. Tá? Quando a gente começa, então adiciona, no primeiro momento, quando a gente adiciona a lista de materiais, a ActiveBoom, ao projeto, o que a gente tem é... Provavelmente vocês não vão ter nada aqui ainda. Não vai aparecer nenhuma opção de supplier, nada. Por quê? Vocês vão precisar vir aqui e fazer um detect fields. Tá? Para que a ActiveBoom entenda lá que o parâmetro manufacturer ele está linkado a esse outro parâmetro chamado manufacturer part number. Que o manufacturer 1 está ligado ao manufacturer part number 1. Tá? Então, se ele não conseguir detectar, vocês podem ir lá e configurar isso. Tá? Por exemplo, essa parte aqui. Essa parte que é o meu LM 1117. Tá? Se a gente for olhar ele lá no esquemático, tá? Isso é uma das features aí do ActiveBoom, né? A capacidade de integração. Então ela está totalmente integrada aí ao meu projeto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um cross-probe lá no meu esquemático. Vou clicar com o botão direito e vou fazer um cross-probe dele lá. Quero ver ele lá no meu esquemático. Ó, tá aqui. Tá? Vou dar um duplo clique. No meu painel Properties aqui eu consigo ver os parâmetros. Né? Então eu tenho lá Manufacturer, Manufacturer Part Number, Manufacturer 1 e Manufacturer Part Number 1. Tá? Então a relação entre esse Manufacturer 1 tá, é com o Manufacturer Part Number 1. Tá? Eu preciso entrar isso aqui lá no na minha ActiveBoom. Tá? Vou voltar lá para minha ActiveBoom então. Tá? E configurei aqui, tá certinho, manufacturer, tá tudo certo. Vou dar um OK e ele já vai reconhecer aí as opções. Tá? Outra coisa, aqui então em Boom Items, a gente tem aí como configurar algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu tinha já comentado com vocês que eu tenho uma variação aí nesse meu projeto. Tá? E aqui eu consigo habilitar para ele mostrar os componentes que são que estão, tá, ou não na variação selecionada. Vou botar aqui um show not fitted. Tá? Vejam que aqui ó, apareceu uma nova coluna, ó, fitted. Tá mostrando aqui todos como fitted. Ó, troquei aqui para outra variação. O que eu fiz? Cliquei lá no painel Projects. Ó, então tem duas opções lá, No Variations e sem LEDs, mais DTR e DSR. Tá? Então quando eu altero aqui, eu consigo ver, ó,
Então, para 100 LEDs, eu não vou ter esses itens aqui, que são os LEDs, o R1, R2, R3, R4. Tá? Já está aparecendo aqui, ó, not fitted, certo? Na minha vista flat, vou ter a mesma coisa. Tá lá, ó, not fitted. Ó, tá aqui os caras que não vão ser montados. Estão lá com preço zero. Se eu alterar aqui, tá lá o preço deles. Tá? Então a gente tem essa capacidade aí também dentro da ActiveBoom. Tá? O que mais? Aqui eu consigo definir também como vai ser mostrado isso aqui. Vejam que aqui eu estou com C1, C2. Tá? Isso aqui é uma configuração daqui. Ó. Poderia ser 3 pontos. Tá? Configuração aí mais visual. Certo? Outra coisa, aqui em Boom Sets, o que é isso? Muitas vezes a gente quer visualizar informações diferentes dentro da lista de materiais. Né? Então o comprador quer visualizar uma série de informações, o engenheiro quer visualizar outras informações. Tá? Eu consigo definir visualizações, tipos de visualização diferente aqui. Né? Inclusive com parâmetros diferentes listados. Né? Por exemplo, consigo habilitar aqui, então, nessa outra aba ali onde está Columns, no Painel Properties, eu consigo habilitar qualquer parâmetro que eu quiser. Tá? Então, a gente tem aqui parâmetros de serviços aí na nuvem. Tá? Por exemplo, quem usa o Altium Vault ou Nexus. Né? Tem aqui parâmetros do documento, né? Parâmetros lá do esquemático. Tenho parâmetros de bancos de dados, então eu poderia conectar a um banco de dados via DB-Link, biblioteca de banco de dados. Tá? Poderia conectar lá ao meu banco de dados do próprio RP da empresa e adicionar parâmetros que estão lá. Por exemplo, né? Daqui a pouco vocês têm aí estoque. Né? Vocês têm em estoque essas partes. Tá? Vocês podem ter uma coluna lá, o estoque de vocês. Né? Podem ter lá, enfim, qualquer parâmetro que tiver lá no banco de dados. Tá? Qualquer banco de dados que seja uma tabela do Excel. Certo? Aqui também tem como habilitar parâmetros da PCB. Tá? Então aqui, por exemplo, tá? Eu tenho uma visualização que eu criei aqui, algumas 3, até com pouca criatividade, tá? Essa full aqui é a minha lista no modo flat, ó. Tá? Então quero visualizar aí no modo flat. Tá? Obviamente eu poderia só trocar lá em cima. Tá? Criei aqui só para ser um dos exemplos. Outra aqui, ó, a Base View. Tá aqui. Tá? Vejam que eu não tenho o meu PN aqui nessa lista. Tá? Então eu criei aqui uma variação de visualização aí da minha Boom, onde eu tenho o meu PN. Ó. Tá lá, ó, meu PN. Virou uma coluna da minha lista de materiais. Tá? Então vocês podem criar variações aí dessa lista de materiais, de visualização dessa lista de materiais. Tá? Para criar perfis aí de visualização. Tá? Então é isso que são aí os Boom Sets. Tá? E aqui embaixo a gente tem uma visualização e a gente tem como configurar também as violações. Tá? Então, aqui em Boom Checks, eu vou clicar aqui nesse ícone de engrenagem para a gente visualizar o que é possível. Ó, vejam aqui. Tá? Isso aqui funciona da mesma forma que o meu ERC lá. Né? Lembram que se a gente for lá em Project Options, por exemplo, eu tenho aqui essas configurações de Error Reporting, ó. Warning, Fatal Error, enfim. Tá? Então, a mesma ideia é isso aqui. Tá? Então, posso ter lá violações associadas com os itens. Por exemplo, ó, designator duplicado. Tá? Valor duplicado. Né? Ou, sei lá, uma linha aqui com um número duplicado. Tá? Então, esse tipo de erro associado aí aos itens. Aí vocês mesmos vão poder dizer, isso aqui é um erro ou não. Tá? Isso aqui é um erro. Ó, se eu clicar aqui, então a gente pode definir lá um fatal error, um aviso ou simplesmente não report. O componente, a revisão do componente está desatualizada.
né? Então, quem trabalha com gerenciamento de partes, usando, por exemplo, soluções da Altium como o Vault, vai ter um aviso, ó, essa parte não está atualizada lá no Vault. Certo? O que mais? Aqui violações associadas aí às part choices mesmo. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, quando eu crio, tá? No primeiro momento, então, que eu crio a minha lista de materiais, esse ranqueamento dela aqui, tá? Essas estrelinhas, elas não estão presentes. Tá? Então, por exemplo, vou selecionar aqui todas as partes. Ó. E que vou fazer o seguinte, eu vou resetar os ranks. Ok. Ó, vejam que lá a gente tem, então, um warning. Né? Não está mais tudo verdinho, não está nada liberado. Eu tenho um aviso aqui, ó, e o aviso é o seguinte, a part number, manufacturer part number não foi ranqueado. Tá? Então, na possibilidade de eu ter vários part numbers diferentes, tá? Como eu poderia ter aqui, ó, tenho nesse caso aqui do regulador 2 part numbers, ó, 3 até, eu poderia ranquear eles diferente. Tá? Então eu poderia dizer, ó, esse aqui da Texas é o preferencial, esse aqui já não é tão bom, esse aqui não é nada bom, não tem nenhuma solução disponível para esse manufacturer part number, não tem zero estoque, não tem nenhuma informação. Tá, vejam que eu ranqueei eles, ó, então tá lá, ficou liberado agora. Tá? Poderia selecionar aqui tudo e fazer um set ranks automatically. Tá? Então configurei aí automaticamente os rankings. Ó, aqui eu estou limpando os rankings desses caras, quero fazer aqui um set rank automatically. Ó, ele foi lá e ranqueou só um dos caras. Tá? Então isso aqui, pelo que eu percebi, ele vai dar 5 estrelas aí. Para aquele que provavelmente baseado nas opções aqui de preço e estoque. Tá? Então aqui, por exemplo, esse cara da Texas, que ficou ranqueado melhor, ele vai ser, ele foi escolhido provavelmente porque o preço está mais em conta, ó, 1.10 para uma parte e 1.32 aí o da Mauser. E outra, né, essa solução da National, ele está aí como end of life. Tá? Então aqui a gente tem alguns indicadores também. Ó. Isso aqui, não vai ser mais fabricado esse cara. Pô, então não vou querer usar ele no meu projeto, certo? Além de volume production e end of life, eu tenho mais dois estados. Tá? Eu tenho um estado que é não indicado para uso, para novos projetos, e ainda tem um que ele aparece como default, que é quando não se tem informações, por exemplo aqui, ó, unknown. Manufacturer Life Cycle não se sabe, tá? Não tem informações suficientes. Esse End of Life, como é que isso é definido? Se eu tenho um supplier ou o próprio fabricante, né, marcando isso aqui no banco de dados lá como não é mais produzido, essa flag aqui em End of Life, ela se efetiva aqui dentro do meu Active Bom. Tá? Então vejam que isso tudo é baseado em informações de bancos de dados. Tá? Bancos de dados aí que hoje a gente olha lá para o Octopart e banco de dados aí da Siva também. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver um banco de dados aí uma informação incorreta, tá? A forma hoje de indicar isso, quero avisar a Altium, né? Como é que eu faço isso? A gente vai lá no site da Siva e vai ter uma opção lá, ó, reportar, né? Reportar parte com life cycle inadequado. Certo? O que mais, pessoal? Vejam que aqui, por exemplo, qual erro que eu tenho aqui?
Ó, parece que a solução... Ah, aqui ele está com um erro de... Está dizendo que a solução para esse supply, para esse solution data is no longer available for one or more supplier part numbers. Tá, então tá aqui, ó, essa solução, a Quest não está vendendo mais isso. Ah, é isso que ele tá me dizendo ali. Tá, então poderia até, vamos ver se é realmente isso. Aqui ele nem está habilitado as soluções da Quest. Vamos fazer aqui um refresh, vamos ver. Ó, tá? Então ele já removeu. Isso aqui era um resquício ali de antes, quando eu habilitei vários suppliers diferentes. Tá? Quando eu habilitei eles lá nas configurações, lá em Data Management. Tá? Então aqui já está todo mundo ok. Esse meu regulador, se eu fosse lá e ranqueasse, por exemplo, a solução da National, ó, ranqueasse ela melhor do que a da Texas, apareceria ali uma indicação, uma flag, a life cycle is end of life. Tá? Então isso traz uma segurança muito grande na hora de definir aí os componentes. Tá? Eu tenho estoque isso, ó, eu tenho lá em estoque na Mauser, tenho estoque na DigiKey desses caras, tá lá, 4.687 na Mauser, 2024 na DigiKey. Só que esse cara foi flagueado como não vai ser mais fabricado. Então, se vai ser um projeto que vai ter uma versão só e não vai ser, né, uma produção pequena, e esses estoques aqui estão ok, poderia ser utilizados, né? Mas nesse caso aqui não é vantagem nenhuma, porque o preço é melhor na Texas. Tá lá o meu DRC lá, então, a minha checagem de violações. Liberando aqui a minha lista de materiais. Minha lista de materiais está ok. Tá? O que mais? Vejam o seguinte, eu tenho aqui, tá tudo ok, né? Todos as minhas partes têm suppliers atribuídos, tá? Tá tudo ok. Vamos fazer o seguinte, a produção aqui tá como 1. Vamos jogar ela lá para 10 mil. Aliás, vamos ser mais de boa. Vamos jogar para 1000. Opa, já aconteceu aí algum problema. Tá? O que está acontecendo aqui? Vamos ver. Ó, estoque insuficiente. Tá? Então, para essa parte aqui, eu precisaria aqui de 11 vezes 1000, eu precisaria de 11 mil unidades desses caras. Tá? Então, aqui eu tenho um estoque de 6 mil. Tá? Então, eu já tenho um problema aqui. Tá? Então, de repente, eu vou ter que escolher um outro fabricante que vai ter mais estoque. Aqui o estoque desses outros caras, menor ainda. 2 em estoque. Tá? Esse outro aqui, o que aconteceu aqui? A mesma coisa, ó, estoque insuficiente. Tá? Teria que ter 3.000 partes. Tá? Tenho aqui 2.137. Bom, beleza, se eu usar os da Future Electronics, beleza, vou resolver o problema. Tá lá, ó. Tá, a Future tem um estoque grande aí, 39 mil. Tá? O que mais? Vamos ver aqui esses outros que aconteceram erros também. São todos os problemas de estoque, ó. Tá? Ó, insuficiente estoque. Tá? Então aqui é 37, pô, vou ter que usar o da Mauser então. Ó, o da Mauser tá ok, tem estoque. Aqui é a mesma coisa. Esse cara aqui precisa de 3 mil, não tem. E não tem nenhuma solução aqui que sozinha vai me dar os 3 mil. Tá? Então aqui eu tenho preços diferentes nesse cara. É o mesmo supplier, mas tenho preços diferentes. Tá? O estoque é exatamente o mesmo, tá? Então provavelmente aqui ele só está consultando duas linhas diferentes no banco de dados, tá? Provavelmente uma delas está incorreta. Tá? Mas não muda aí o fato do meu estoque estar insuficiente. Tá? Então vou poder já
verificar tudo isso, e vejam bem, isso não precisa ser feito só no final do projeto. Durante o projeto, eu posso ter alguém, né, pode ser o próprio pessoal de compra, né, muitas vezes não é a mesma pessoa, né, o designer da PCB, os projetistas, o time de projetistas não é quem vai fazer essas compras. Né, vai ter uma pessoa especializada nisso. Então, essa mesma pessoa, ao longo do projeto, ainda no estágio de captura, já pode ir verificando esse tipo de coisa. A gente vai ter uma produção desse projeto aí de tanto. Então já vamos dar uma olhada lá, o que está sendo utilizado nesse projeto, para ir ao longo já do projeto, bater, verificar aí se o que vai ser comprado efetivamente. É muito comum a gente ter atrasos em projeto por causa de problemas de compra, de estoque, né, problemas de supplier. Né? Então, quando a gente tem a possibilidade de já ir verificando isso ao longo do projeto, chega no final, está todo mundo sincronizado, está todo mundo ok, já se sabe o que vai ser comprado. Né? Ou já pode solicitar uma alteração no projeto. A gente não vai usar esse componente, a gente vai usar outro, tem que procurar outro para poder viabilizar. Tá? Então, isso é o tipo, uma das coisas que torna aí tão especial aí o ActiveBoom. Tá? Então aqui eu alterei aí a minha produção, eu já consegui ver uma série de problemas que talvez só fossem ser vistos lá no final do projeto. Tá, pessoal? Claro que aqui tem algumas outras coisas. Por exemplo, eu posso visualizar o datasheet desse cara diretamente daqui. Então, se eu clicar aqui, vai abrir o datasheet. Ó, vejam que tem um datasheet lá que está lá na Siva. Lá dentro da Siva. Banco de dados da Siva. Tá aí o datasheet dos caras. Tá? Se eu clicar aqui, eu consigo ir lá no site da DigiKey, da Octopart, aliás, ó, visualizar aí essas informações. Ó, fui para o Octopart e redirecionado para a DigiKey. Tá? Então tá aí. Tá? Então o ActiveBoom ele vem para trazer aí uma forma diferente aí de trabalhar. Né? Ele integra então a lista de materiais, né? O gerenciamento da lista de materiais com a ferramenta de design. Tá? Então, dessa forma a gente tem muito mais lá do que um exportador de informações. Né? A gente tem aí uma integração completa. Acho que era isso que eu tinha para falar aí sobre o ActiveBoom. Fica aqui o meu obrigado, tá? A Altium e a SK agradecem. Qualquer questão, qualquer dúvida que ficar ainda, vocês podem sempre entrar em contato aí pelo suporte@sk.com.br e, obviamente, aí também podem sempre mandar e-mails diretamente para mim, mateus.reis@sk.com.br. Obrigado aí, boa tarde a todos.